Então, no vídeo passado a gente viu o primeiro aí dos casos dessa questão do regime de competência para poder fazer a nossa DRE, para registrar nossas despesas e as nossas receitas. Foram justamente as despesas a pagar e receitas a receber. Agora a gente vai ver alguns outros casos, começando com os desembolsos que se transformarão em despesas. Dentro desse desembolso que se transformarão em despesas, a gente vai ver três subcasos. Só para já adiantar, né, a gente ainda vai ver, além dos desembolsos que se transformarão em despesas, a gente ainda vai ver passivos que se transformarão em receitas. Beleza? Então vamos lá. O que são os desembolsos que se transformarão em despesas? É um gasto que a empresa fez que vai beneficiá-la em mais de um exercício contábil. Como assim? Por exemplo, um seguro. Beleza? A gente vai ver exatamente esse exemplo no primeiro caso desse item 2, né, o 2.1. Você compra um seguro e aí ele vai ficar na sua empresa te beneficiando por 12 meses. Suponha que você pague à vista. Vou lá e estou assegurado por 12 meses. Como é que eu faço a apropriação da despesa, né, ao longo do ano inteiro? Muito bem. O que a gente tem que fazer é que em cada parcela, em cada período, né, a gente tem que determinar qual parcela desse benefício foi consumida e qual parcela não foi consumida. A parcela que não é usada continua sendo um direito para a empresa. E todo direito da empresa é um ativo. Aí, no final de cada período, a gente reconhece o gasto, né, que a gente teve com esse consumo dessa parcela, que não é um gasto que não é dinheiro. E justamente porque não é dinheiro, a gente fala que a gente teve uma despesa. O consumo desse direito durante determinado período vai ser uma despesa. Aí a gente transfere do ativo para essa conta despesa. Beleza? Vamos ver então três casos aqui. A gente vai ver gastos antecipados, estoque de produtos e outros materiais, e consumos de ativos permanentes. Gastos antecipados é o caso do seguro, que eu acabei de comentar com vocês. Um seguro é um tipo de gasto que você tem em determinado período, e aí você se beneficia desse gasto que você teve em vários períodos. Você está coberto pelo seguro por vários períodos. Vamos trabalhar um exemplo agora, que é o seguinte, ó, suponha que você comprou um seguro em junho, beleza? E aí ele vai te cobrir por 12 meses. Como é que você contabiliza esse seguro? Eu vou lá para o whiteboard, aí a gente faz o exercício. Então vamos ver esse primeiro exemplo de gastos antecipados. Ó, gasto antecipado. Eu comprei um seguro no valor de R$ 400.000 no dia 30 de junho. E aí ele vai ficar, agora eu tenho esse direito, né? E ele vai me cobrir por 12 meses. Ou seja, eu tenho aí uma proteção por 12 meses, mas eu fiz o gasto em um determinado mês, no caso junho. Como é que eu registro isso no momento da compra do seguro? Bom, no momento da compra do seguro, eu gastei dinheiro, porque eu estou falando que eu paguei à vista. Se eu paguei à vista, a primeira coisa que eu sei é que eu mexi no caixa. O que aconteceu com o meu caixa? Olha, eu não sei quanto eu tinha, porque não é dado do exercício isso aí. Mas eu sei que eu diminuí meu caixa em R$ 400.000. Como é que eu registro uma diminuição de caixa? Eu lanço ela do lado direito do razonete, porque caixa é uma conta de ativo que está do lado esquerdo, né? Os ativos ficam do lado esquerdo, então para demonstrar que eu tive uma redução de uma conta de ativo, lanço do lado direito, ou seja, eu credito caixa em 400 mil. Só que quando eu paguei esse seguro, eu gerei para mim um direito. Eu tenho o direito de usar esse seguro. Quer dizer, se eu tiver algum problema, eu estou protegido por 12 meses. Então eu venho aqui e registro. Ó, agora eu tenho uma conta chamada Seguros Pagos Antecipadamente. Como ela é um direito, ela é um ativo. Então eu tenho um ativo chamado Seguros Pagos Antecipadamente e eu vou colocar um valor positivo nesse ativo. Ele era zero, agora ele não é mais zero. Eu comprei e paguei R$ 400.000. Onde é que eu registro? É um ativo, então é um ativo que fica do lado esquerdo, eu lanço do lado esquerdo do razonete. Ou seja, eu lanço a débito. Eu debitei a conta seguros pagos antecipadamente, creditei a conta caixa. Então tá tudo bem, partidas dobradas, vai bater o balanço, certo? Muito bom. Agora a dúvida que o exercício coloca é o seguinte: o que eu faço de ajuste lá no dia 30 de, de dezembro de X1? Ou seja, entre o dia 30 de junho e 30 de dezembro, passou aí 6 meses. Se eu tinha 12 meses de proteção e agora eu só tenho 6 meses, significa que eu usei metade dos meus direitos. Beleza? Qual era o meu direito a priori? Né? Quanto que eu tinha adquirido? 400 mil em direito. Eu gastei metade. Agora eu tenho só 200 mil em direito.
Então, como é que eu reduzo? Né? Eu tenho que reduzir esses 400 mil pela metade, tenho que reduzir esses 400 mil em 200 mil. O que, que eu faço? Eu venho aqui e registro. Ó. Eu tenho que diminuir isso aqui. Como é que eu diminuo um ativo? Como é que eu represento essa diminuição? Lançando o valor, né, da diminuição do lado direito do razonete. Eu credito a conta seguros pagos antecipadamente em 200 mil. E aí eu vou ter um saldo, até nesse momento, devedor, quer dizer, um saldo do lado dos débitos de 200 mil. Ou seja, eu ainda tenho 200 mil de direito. Eu ainda tenho 200 mil de direitos. Eu tenho 200 mil ainda de seguros para utilizar. Só que no seguinte, cara, eu consumi esse direito. Beleza, eu tinha 400 mil de direito lá em junho. Eu não tenho mais 400 mil de direito, já reconheci isso, já baixei o ativo. Mas só que agora eu tenho que registrar esse consumo. Eu não tenho mais porque eu consumi. Então eu tive uma despesa com seguros. Beleza? Essa despesa com seguros não é uma conta de ativo nem uma conta de passivo. Ela é uma conta de demonstração de resultado de exercício. O resultado final, o saldo final da demonstração de resultado de exercício, entra lá no meu patrimônio líquido. Beleza? Então eu sempre vou fazer tudo junto, né? As contas quando eu recebo as informações, eu vou lançando convenientemente, onde é adequado, nos meus razonetes que são de ativo, de passivo, de patrimônio líquido, ou de DRE, né? Eu tenho que montar a DRE, apurar o resultado, transferir meu resultado para a conta de patrimônio líquido para saber se eu tive lucro ou prejuízo, e aí eu fecho o balanço. Nesse meu momento, agora, eu tenho duas contas de ativo e uma conta de DRE que não vai entrar diretamente no meu balanço patrimonial, só vai entrar no resultado da apuração entre receitas e despesas, vai entrar como lucro ou prejuízo. Então, vamos lá. Eu consumi 200 mil, eu tenho que registrar essa despesa. Eu aumentei. Lembra que eu falei para vocês onde é que eu lanço a despesa? Do lado esquerdo ou do lado direito? Bom, despesa é uma conta que reduz o patrimônio líquido. O patrimônio líquido está do lado direito do balanço. Então eu lanço ela do lado esquerdo. Toda vez que eu aumento a despesa, eu lanço ela aqui. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu tive uma despesa no valor de 200 mil. Então tá tudo certo, ó. Eu tive um débito nos seguros pagos antecipadamente, um crédito no caixa, ambos de 400 mil reais, quando eu comprei o seguro. Depois eu tive um crédito nos meus seguros pagos antecipadamente, porque eu reduzi os meus direitos, eu não tenho mais 400 mil, eu consumi 200 mil, e registrei esse consumo, eu tive despesa com seguros. Regime de competência, a gente vai contabilizar, vai escrever, registrar, né, a despesa no momento em que a gente consumiu, não no momento em que a gente pagou. A gente está em regime de competência, não está em regime de caixa. Tudo bem? Vamos voltar, vamos ver outros dois casos de desembolsos que se transformarão em despesas. Bom, já vimos aí gastos antecipados e agora vamos ver estoques de produtos e outros materiais. É o seguinte, né, quando a gente compra um produto ou uma mercadoria qualquer, elas são bens, como bens elas ficam no ativo. A questão é a seguinte, conforme a gente consome esses bens, conforme a gente consome esses produtos, a gente vai tirando elas do ativo. A gente vai tirando do ativo e vai representando em algum lugar que a gente está consumindo isso. Então, quando você coloca lá no ativo, você vai tirar lá do ativo, você vai o quê? Creditar essa conta de ativo. Aí você tem que debitar alguma outra conta, vai debitar justamente uma conta de despesa. Então, compra um bem, taca ele no ativo. Conforme vai consumindo ele, tem que lançar a despesa que representa esse consumo desse bem. Um exemplo é um que eu até já falei para vocês em vídeos passados. Né? Se a gente comprar material de escritório, por exemplo, no valor de 200 mil reais, aí como é que a gente contabiliza isso no momento da compra? Eu já vou para o whiteboard mostrar. Mas a gente coloca ele no ativo e baixa ele, sei lá, do caixa, por exemplo, se a gente comprou à vista. E aí, como é que a gente vai lançando isso mês a mês? Porque todo mês eu vou usar um pouquinho do material de escritório. Se eu não estiver preocupado mês a mês, eu posso pegar entre dois períodos. Né? Eu posso pegar lá, eu comprei no determinado dia, eu vou olhar só no último dia de dezembro para ver quanto eu utilizei e lançar essa utilização como despesa. Depois a gente vai ver que calcular o custo da mercadoria que é vendida, no caso, a gente está falando de bens, material de escritório, que é um exemplo mais simples. Quando a gente vai calcular o custo da mercadoria vendida, dá um pouco de trabalho. O capítulo 5 é inteiro dedicado a isso. Mas
Vamos abstrair dessa questão agora. Vamos pensar em exemplos mais simples, como esse do material do escritório. Vamos para o whiteboard, vamos ver isso aí. Então, vamos voltar ao nosso exemplo, né? Compramos esses materiais de escritório no valor de 200 mil. Como é que a gente lança isso no momento da compra? Ó, no momento da compra é fácil. Vamos supor aqui que a gente tenha comprado à vista. Se a gente comprou à vista, qual é a primeira conta que mexe? É caixa, certo? Caixa vai mexer porque o dinheiro saiu de algum lugar. Quanto saiu do caixa? 200 mil. 200 mil saiu do caixa. Como é que eu represento isso? Bom, saídas de uma conta do lado direito são representadas do lado, perdão, na conta do lado esquerdo, caixa de ativo, né? Então, saídas de uma conta que está do lado esquerdo do balanço são representadas lançando do lado direito do razonete. Eu acredito, então, vamos creditar o caixa nesse valor aí de 200 mil. 200 mil. Beleza? Então, acreditamos o caixa em 200 mil. Só que a gente comprou alguma coisa. Essa coisa é um ativo, ela entrou pra gente. Saiu dinheiro, mas entrou alguma coisa. Entrou o quê, né? Saiu dinheiro, né? Mas entrou o quê? Entrou estoque de materiais de escritório. Beleza? Então agora a gente tem materiais de escritório. Se a gente quer colocar alguma coisa no ativo, o ativo está do lado esquerdo do balanço, onde é que a gente lança? Do lado esquerdo do razonete, né? Esquerdo, esquerdo. Esquerdo chama débito. Então eu vou debitar estoque de materiais de escritório no valor de 200 mil também. Beleza? Ups, esse último zero ficou esquisito. Zero. Então, 200 mil também. Beleza? Então tá bom. Tivemos aqui no caixa um crédito, tivemos um débito no estoque de materiais de escritório. Tá tudo redondinho, o balanço vai bater. Vamos para a última. Eu falo balanço vai bater, só que a gente só fez um exercício resolvido disso, né? Agora eu vou fazer outros aí nesse capítulo e a gente vai ter tempo de exercitar um pouco aí essa questão. Muito bem. Agora o problema é o seguinte, ó. Em 31 de dezembro, beleza? Ainda há no caixa 50 mil, beleza? 50 mil. Ou seja, no último dia do ano, ainda sobrou material. No último dia do ano, dos 200 mil que eu comprei, ainda sobraram 50 mil. Quanto eu consumi? Não precisa se preocupar muito, é fácil, né? Você vai pensar, pô, é simples de pensar isso, 150 mil. Mas vamos escrever de um jeito estruturado, porque isso vai ajudar a gente daqui a pouco, quando a gente for ver estoque, né? Então, materiais comprados. Quanto a gente tinha de materiais comprados? Bom, a gente tinha 200 mil. Isso é feio. Quanto a gente tinha? A gente tinha 200 mil de materiais. Eita, tá, tudo é feio, né? 200 mil de materiais comprados. Quanto tinha no estoque no último dia do ano? Tinha 50 mil. Então eu venho aqui e tiro do meu estoque inicial o estoque final. Tiro 50 mil. 200 mil menos 50 mil, eu usei 150 mil de material de escritório. Então, a minha despesa de material de escritório nesse período, entre o período que eu comprei e o último dia do ano, foi de 150 mil. Então, eu vou lançar isso. Então, no último dia do ano, eu tenho que reconhecer que eu gastei material de escritório e eu não tenho mais no meu estoque. Então, eu venho no meu estoque e dou baixa, né? Ó, tinha 200 mil, eu agora, no último dia do ano, só tenho 50 mil, quer dizer, o saldo final, se eu puder traçar aqui, deixa eu usar a régua aqui, o saldo final, vamos lá, ups, a régua demora um pouquinho, se eu fechar, então, o saldo final, foi a informação que ele deu, né? A informação do exercício é que no último dia do ano ainda tenho 50 mil. Então ele está falando que no último dia do ano o meu saldo final é um saldo devedor, quer dizer, é um saldo positivo numa conta de ativo, no valor de 150 mil. Perdão, no valor de 50 mil. Então eu tive uma baixa no meu estoque de 150 mil. Então eu estou lançando a crédito 150 mil
para que no final do meu período eu tenha um saldo devedor de 50 mil, beleza? É isso que o exercício está falando aí no enunciado. Bom, se eu estou acreditando 150 mil, eu tenho que debitar em algum lugar. Eu tenho que reconhecer que eu gastei esses 150 mil de material do escritório. O consumo de um ativo, assim, é uma despesa. Eu estou consumindo esse ativo. Eu tive uma despesa de material do escritório no valor de 150 mil. Uma despesa é sempre lançada no lado dos débitos, do lado esquerdo, porque é uma conta que abaixa o patrimônio líquido, e o patrimônio líquido está do lado direito. Então, eu vou lançar essa conta do lado esquerdo, vou lançar ela a débito, a despesa sempre é lançada a débito, a receita sempre é lançada a crédito. Então, 150 mil debitado. Tá tudo certo. Primeiro, voltando, né, eu creditei o caixa em 200 mil, debitei estoque de material em escritório em 200 mil. Aí eu creditei estoque de material de escritório em 150 mil e debitei despesa de materiais de escritório em 150 mil. Vai estar beleza, quando a gente for fazer nosso balanço vai estar batendo. Isso aí que eu fiz, né, esse exercício aqui de colocar uma tabelinha, parece tosco, mas isso vai ajudar a gente, beleza? Espero que isso assim é super simples, né? Eu tinha 200, sobrou 50, significa que eu tenho 150. Beleza, então eu peguei o inicial, tirei o final, encontrei a minha despesa com materiais de escritório no período. Falei, parece besta, mas tem que estar claro, tá bom? Vamos voltar para os slides, vamos aprender agora o próximo tópico, que é consumo de ativos permanentes. Consumo de ativos permanentes é parecido com a ideia do consumo de material de escritório, por exemplo. Mas não é idêntico, porque quando a gente compra um ativo permanente, como o próprio nome diz, é um ativo que vai ficar bastante tempo na organização. Ele vai servir à empresa, à organização, por muitos anos. Só que cada ano que passa, a gente vai ter que reconhecer que um pouquinho dele foi gasto. Então não é correto, no momento da compra, por exemplo, você resolver que toda a despesa foi feita. Então não é assim, comprei sei lá, uma máquina, essa máquina já entra no meu ativo, baixei o caixa, vou fazer o quê? Vou lançar despesa de compra de máquina? Não, não faz sentido isso. A despesa vem sendo lançada conforme eu vou usando a máquina. Todo ativo fixo, terreno, imóvel, enfim, terreno meio que não, né? Mas assim, automóvel, imóvel, beleza. Tem um tempo de vida. Terreno não foi um bom exemplo. Mas automóvel e imóvel, eles têm um tempo de vida. Computador, todas essas coisas. Esse tempo de vida é o que serve de base para a gente determinar o quanto do ativo permanente foi consumido em cada período do tempo. A esse consumo, a gente dá o nome de depreciação. Depreciação é interessante, é um mecanismo interessante para a gente, porque agora, pela primeira vez, eu vou explicar para vocês uma conta redutora de ativo. Beleza? Que até o momento no curso, nesse curso, pelo menos nessa versão online, eu não tinha falado. Vamos lá para o whiteboard. Então, vamos lá. A gente comprou um equipamento no valor de 3 milhões. E a gente estima que a vida útil desse equipamento será de 10 anos. Se a gente compra esse equipamento no primeiro dia do ano, como que a gente faz o ajuste no último dia do ano? Então vamos lá, né? Se ele vai durar 10 anos, por ano, a gente vai ter uma utilização dele de 3 milhões dividido por 10, beleza? Então, por ano, tá aqui, né? Por ano, a gente vai ter uma utilização, vou pegar aqui, de 3 milhões por ano, né? O consumo do nosso ativo vai ser de 3 milhões. Ops. Eu não sei porque esse negócio ele pega o círculo que você faz às vezes e ele mesmo meio que faz um negócio estranho. Então vamos lá, ó, tá vendo? Fez de novo. Não sei impedir que ele faça isso. 3 milhões dividido por 10, né? Aqui tosquice, né? A gente sabe que isso aqui vai ser 300 mil. Então eu vou consumir 300 mil por ano desse meu ativo. Ou, né, se você pegar isso aqui, né, esses 300 mil e dividir por 12, né, você tem 25 mil por mês. Então, se eu quisesse fazer a minha conta mensal, se eu tivesse vendo isso no meio do 25 mil, se eu tivesse, por alguma razão específica, querendo fazer um balanço mensal, eu poderia olhar para isso, 25 meses. Mas não é isso que o exemplo está pedindo. Ele está fazendo uma coisa, está fazendo um pedido mais simples. Ele está falando para a gente simplesmente
que esse equipamento foi comprado no primeiro dia do ano e eu quero saber o que acontece no último dia do ano. Eu perdi um ano, então, desse ativo. Ele foi consumido em um ano ou ele depreciou em um ano. Tudo bem? Já que ele depreciou em um ano, vamos começar assim. Primeira coisa, né? Se eu comprei um equipamento no valor de 3 milhões, eu vou escrever aqui. Eu comprei um equipamento no valor de 3 milhões, então agora eu tenho. Vamos lá. Eu tenho um equipamento no valor de 3 milhões. Beleza? Para escrever isso, né? Eu vou lá e determino, assim, eu coloquei esse equipamento e comprei ele com dinheiro, sei lá, não interessa. Eu deveria vir aqui e escrever equipamento, 3 milhões. A gente não está preocupado com isso nesse momento, né? Se eu quisesse ser bem rigoroso, eu ia escrever agora, né? Eu tenho um débito numa conta chamada equipamento no valor de 3 milhões. Mas o que eu estou interessado em mostrar para vocês é a depreciação. Então vamos lá. No dia 31 então, de dezembro, eu quero fazer o ajuste. O que está acontecendo, galera? Eu usei um ano. Se eu usei um ano desse equipamento, ele não vale mais 3 milhões. Eu poderia, você pode pensar assim, por que eu não vou lá na minha conta equipamento e escrevo simplesmente depreciação? Depreciação não, né? Porque, o que eu estou dizendo é o seguinte, por que eu não... Eu vou escrever aqui e depois eu apago, tá bom? Por que eu não vou lá e não crio a minha conta equipamentos, né? Equipamentos. Por que eu não fiz isso? Eu venho aqui e escrevo 3 milhões. E aí você está falando que ele foi consumido em um ano, 300 mil dele foi para o saco, então por que eu não venho aqui e não escrevo 300 mil? Porque de verdade, os 300 mil não foram uma saída. Ninguém olha para o seu equipamento e fala, ele acabou de perder 300 mil de verdade. É uma aproximação que a gente faz. O consumo do ativo permanente, dado pela depreciação, implica uma aproximação porque a gente tem que determinar quantos anos de vida útil ele tem a priori. E você, geralmente, sei lá, carro tem 10 anos de vida útil. A gente sabe que um monte de carro com 10 anos está rodando, certo? 10, 11 anos. Computador tem um tempo muito pequeno de vida útil para fins contábeis. Beleza? Para fins contábeis ele tem um tempo pequeno de vida útil. Aí eu vou lá e deprecio ele rapidinho. Conforme eu vou depreciando, ele chega em valor contábil zero. Só que o valor dele de verdade não é zero. Ele tem um valor de venda. Tem um valor efetivamente. Ou seja, esses 300 mil são uma aproximação feita com base nos anos de vida que a gente está usando como base, que geralmente, assim, quando a gente tem a nossa empresa como SA, enfim, a gente nem tem escolha, a gente tem as regras que determinam quanto tempo cada bem vai ser depreciado. Sendo assim, ao invés da gente colocar simplesmente um monte de crédito na conta de ativo permanente, o que a gente faz é um outro mecanismo, beleza? Uma outra ideia. O que a gente faz é criar uma conta auxiliar chamada despesa de depreciação e depreciação acumulada. No caso, a minha conta auxiliar é depreciação acumulada. De conta auxiliar, mas ela não é uma conta auxiliar, é uma conta de ativo. Depreciação acumulada é uma conta acumulada, é uma conta redutora de ativo. O que quer dizer isso? Ela sempre aparece com sinal negativo. Ela sempre aparece com sinal negativo. Lembra que negativo está entre parênteses, né? Por causa daquela convenção, para não colocar o símbolo de menos que confundia, especialmente quando imprimia e tudo mais. Então, qual é o valor que eu estou perdendo desse ativo em um ano? Né? Quanto eu consumi do meu ativo permanente? Eu estou falando para vocês que o ativo tem 10 anos. Em um ano, eu consumi 300 mil. Beleza? Eu consumi 300 mil. Então, eu vou lançar isso nessa conta de ativo para eu saber o quanto eu estou depreciando dele ano a ano. Como eu faço para lançar isso? Bom, para aumentar uma conta de ativo, eu lançava ela do lado esquerdo do Razonate, né? Eu lançava ela a débito. Agora eu tenho uma conta de ativo que está reduzindo o valor do ativo. Bom, se para aumentar era do lado esquerdo, para reduzir não tem outra opção, né? Tem que ser do lado direito. Então eu vou creditar a conta de depreciação acumulada em 300 mil. Creditei a conta de depreciação acumulada em 300 mil. E resolvi. Fazer isso, creditar essa conta, é a mesma coisa que colocar a conta de depreciação acumulada com sinal negativo no balanço. É exatamente isso que a gente está falando. A gente vai ter agora uma conta de ativo com saldo credor. É uma conta de ativo negativa.
Beleza? Espero que isso não seja muito assim esquisito. A gente vai ver várias dessas daqui pra frente, que acho que essa é a primeira. Quando eu tinha curso de verdade, assim, de verdade, né, em pessoa, eu acho que comentava até antes. Muito bem. Se eu estou usando então esse equipamento, eu tive uma despesa. Eu tenho que representar isso. Eu tenho que colocar e reconhecer que eu tive essa despesa. Só que, para eu ser bem específico, eu venho aqui e escrevo. É qualquer despesa? Não, ela tem um nome. Agora eu resolvi fazer um círculo. É qualquer despesa? Não, ela tem um nome. Ela chama despesa. É, despesa de depreciação. De, de, eu tento caprichar, mas não é fácil. Despesa de depreciação. Despesa de depreciação. É uma despesa. Despesa abaixa o patrimônio líquido que está do lado direito. Se ela reduz o patrimônio líquido que está do lado direito, eu lanço ela do lado esquerdo e ela foi de 300 mil reais nesse período, beleza? Então eu tive meu crédito e tive meu débito. Então tá aqui, né, no PL, eu vou ter a minha conta lucros e prejuízos acumulados, lucros e prejuízos. E aí aqui eu vou ter o resultado de todas as receitas e todas as despesas, e eu estou falando que eu tive uma despesa chamada despesa com depreciação no valor de 300 mil. E assim que eu vou fazer o meu balanço e ele vai bater, porque eu estou lançando certinho. Beleza? Essa é a ideia de depreciação. E a gente vai depreciando ano a ano até que o valor contábil do meu ativo seja zero. Tudo bem? Mesmo que o valor dele de mercado não seja zero. Aí eu vou ensinar mais para frente para vocês como é que eu vendo um ativo cujo valor contábil é zero, no entanto ele tem valor de mercado. Eu vendo ele ganho alguma coisa, mesmo tendo aí registrado no meu balanço que ele já não vale mais nada. Vamos continuar vendo aí agora passivos que se transformam em receitas. Para finalizar, vamos aprender passivos que se transformarão em receitas. Tem gente que chama isso também de receitas adiantadas. Isso é um pouco complicado, porque muitas vezes a pessoa acha que porque se chama receita adiantada, é uma receita. O aluno faz isso com alguma frequência. Não é, um adiantamento de uma receita é um passivo. Pensa o seguinte, ó. Um cliente paga para você alguma coisa antes dela virar uma obrigação de entrega. Isso é um adiantamento do cliente, é um passivo para você. Isso é aquela história, suponha que você é o dono de uma academia e você faz planos anuais aí para seus alunos, eles te pagam. O cara, você pode falar para eles assim, ó, se você me pagar à vista, eu te dou um desconto aí, pelos 12 meses. Aí o cara te paga à vista, lá em janeiro. Aí você vai ficar dando aula para ele por 12 meses. Aí, quando você vai registrar a receita? Em cada mês. Quando você recebeu o valor total, você recebeu aquele valor no caixa. E a partir daquele momento, você tem uma obrigação para com seus clientes. Você só vai cumprir essa obrigação quando você der as aulas. E aí, quando você der a aula, você configura efetivamente uma receita. Então, o adiantamento de uma receita, ou uma receita antecipada, cria um passivo para você. E aí aumenta seu caixa, claro. E aí, com o tempo, conforme você for dando o serviço ou o produto, a gente reconhece a receita. Vamos ver um exemplo. Então vamos lá, nossa empresa recebeu 1 milhão para prestar serviços ao longo de vários períodos. Chegou no dia 31 de dezembro, a gente só prestou 600 mil dos serviços referentes a essa contratação que foi feita lá no começo, de 1 milhão. Vamos começar, né? Quando a gente recebeu esse dinheiro, é claro que ele entrou em algum lugar, né? E geralmente o primeiro lugar que ele entra é no caixa. Se não está dizendo que entrou no banco, foi pago com cheque, não tem nenhuma especificação, ele entrou no caixa. Só que quando ele entrou no caixa, houve algum tipo de contraprestação. A partir de agora a gente tem uma obrigação para com os nossos clientes, certo? Nossa, já que a gente tem uma obrigação, a gente tem um passivo. Como que eu vou chamar esse passivo? Eu vou chamar de adiantamento de clientes. Tem gente que chama de receitas recebidas antecipadamente. Beleza? Então, esse adiantamento de clientes, ou essas receitas recebidas antecipadamente, são um passivo, beleza? Então vamos lá, registrar isso aí. Entrou 1 milhão no caixa, venho aqui e registro. Caixa é um ativo, o ativo está do lado esquerdo. Então eu venho aqui e debito o caixa em 1 milhão. 1 milhão, uma espremidinha aqui. Debitei o caixa, entrou o dinheiro no caixa. Aí eu aumentei minha obrigação. Adiantamento de clientes é um passivo. Se ele é um passivo, eu lanço ele a crédito para mostrar que ele aumentou, né? Então eu venho aqui, ó, 1 milhão. 1 milhão.
Muito bem. Só que chegou lá no dia 31 de dezembro de X1, eu já prestei 600 mil desse 1 milhão. Então eu não tenho mais 1 milhão em obrigação. Bom, a gente não tem mais 1 milhão de obrigação para com o cliente. A gente tem um pouquinho menos. Quanto a menos? 600 mil a menos. Como é que a gente reduz um passivo? A gente lança do lado esquerdo do razonete, né? O passivo está do lado direito, então quando eu lanço do lado esquerdo, eu estou reconhecendo uma redução na conta. Então, deixa eu tirar 600 mil do meu adiantamento de clientes. Beleza? Falta alguma coisa. Ficou ruim em verde, né? Vou voltar para azul. Falta alguma coisa, certo? Falta. Quando eu finalmente entreguei esses 600 mil para meus clientes, eu tive uma receita. Beleza? Eu tive essa receita. Afinal de contas, eu entreguei para os caras. No momento em que eu recebi, eu não tive receita. No momento em que eu recebi, eu tive caixa e tive um passivo. Quando eu prestei o serviço, eu tive uma receita. Quando eu prestei o serviço, eu tive uma receita. Receitas aumentam o PL. PL está do lado direito. Eu lanço sempre receitas a crédito. Então eu venho aqui e registro 600 mil. E tá certo. Beleza? Tá aqui. Debitei o caixa em 1 milhão. Creditei adiantamento de clientes em 1 milhão. Debitei adiantamento em clientes em 600 mil. Creditei receitas de serviços em 600 mil. Fechou. Agora que a gente aprendeu esses lançamentos, vamos fazer no próximo vídeo um exemplo completo, fazendo um balanço depois de fazer todos esses ajustes que a gente aprendeu. Assim, talvez não todos de primeira, eu vou ficar fazendo alguns para a gente colocar em prática tudo isso aí. Beleza? Vamos para o próximo vídeo então.